repetir os versos 30 e 31. Evangelho de João, capítulo 20, os versos 30 e 31. Quem achou, pode ler por gentileza. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês leiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham a vida em seu nome. Obrigado, Léo. Então eu gostaria de enfatizar no verso 31. Mas estes foram escritos. Estes o quê? Os milagres que foram descritos no livro do Evangelho de João, eles foram escritos para que eu creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele tem a vida em seu nome. Amém? Então, tendo essa ideia, a gente começa então em João, no capítulo 1 e verso 1. Talvez esse seja o verso mais difícil de explicar para alguns e o verso mais difícil de se entender para outros. Mas vamos lá. Evangelho de João, no capítulo 1 e verso 1. No princípio era aquele que é a palavra. Outras versões vai dizer que no princípio era o Verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. A gente dá uma paradinha aqui. Pergunta para os irmãos. Para quem, imagine que você está tendo contato com o Evangelho de João agora. Qual pergunta você faria para o verso? O verso 1, por exemplo. Quem é o Verbo? Quem é a palavra? Não tem definição. Não tem. João não dá nenhuma pista do que ele quer dizer somente nesse verso. E quando a gente continua, ele vai dizer: ele estava com Deus e era Deus. Aí vem a pergunta: quem estava com Deus? Quem era Deus? Verso 2: ele estava no princípio, ele estava com Deus no princípio. Quem estava no princípio com Deus e era Deus, e estava com Deus e era a palavra? E no caso Jesus? Nós sabemos que é Jesus. Só que quem está lendo o livro de João, nesse momento, sabe que é Jesus? O verbo é a palavra é Jesus. O verbo é a palavra é o verbo. Para a gente entender um pouco melhor esse verso, a gente tem que voltar onde? Lá na origem, lá no começo de tudo. Porque ele começa o verbo, ele começa o livro dizendo que no princípio era aquele que é a palavra, ou era o verbo. Vamos voltar lá no princípio? Gênesis 1. Se a gente discorrer todo o livro de Gênesis, ou melhor, o capítulo 1 de Gênesis, a gente vai ver um Deus poderoso, o qual, por intermédio da sua palavra, ele vai criando as coisas. Sim ou não? Gênesis 1, verso 1.
No princípio Deus criou os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Aqui retrata um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus sobre todas as coisas, ao qual Ele vai criando as coisas por intermédio da sua palavra. E a sua palavra tem poder. Acima de Deus existe outro? Não. Então, quando João ele retrata ali que no princípio era o verbo, era a palavra, ele está dizendo que no princípio existia só um, era só um, é um soberano, é um sobre todas as coisas. O verbo, a palavra, tinha poder, tem poder. Em Gênesis 1, no verso 26. Algum irmão pode ler, por gentileza? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pergunta: se Deus é um, com quem que ele está falando? Consigo mesmo? Ele está olhando para o espelho e falando para ele mesmo? Às vezes a gente faz isso, né? Não, aqui já mostra que Deus ele não estava sozinho. Hoje a gente sabe que Jesus estava lá desde o princípio. E essa conversa Deus tem com Jesus. Só que Jesus é Deus. Deus é Jesus. Foi isso que João descreve, né, no seu primeiro verso. Vamos voltar lá? Evangelho de João, no capítulo 1. No verso 3 ele continua: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito nada do que existe teria sido feito. Ou seja, todas as coisas foram feitas por Deus, e Deus não estava sozinho. Jesus estava lá. Hoje a gente sabe que é Jesus, mas quem está lendo o livro de João pela primeira vez ainda não sabe, ainda não foi dito que era Jesus. Mas Deus não estava sozinho, Deus estava com alguém, e esse alguém era Deus, e Deus era esse alguém, e através dele, ou deles, foram feitas todas as coisas. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Pergunta: é possível derrotar Deus? É possível apagar a luz de Deus? Não. Então aqui João já enfatiza o grande poder que Deus tem, e que nada, absolutamente nada, consegue ir contra Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Pergunta até aqui? Está claro ou está confuso? Seguindo, surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Pergunta: é o mesmo João que escreve o livro? Não. Sim ou não? Não. Ele narra a história de um homem chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito
de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Nesse momento a gente já tem o nome daquele que João estava descrevendo em suas primeiras frases, né? Então, quem era aquele que estava com Deus? O verso 17 vai dizer: Jesus Cristo. E ele enfatiza ainda, né, no verso 10, né, o mundo foi feito por intermédio dele. E fala também no verso 17, né, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então todo o princípio, toda a fundação do mundo, toda a criação de todas as coisas, ela parte de Jesus. Sempre foi assim. Jesus, ele não é declarado no Velho Testamento, mas no Novo Testamento ele vem qual que é o objetivo da vinda de Jesus. O verso 17 vai dizer: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Notem que não tem espaço para mais ninguém nesse topo, né? João, ele enfatiza muito bem a questão de que Jesus, né, de que Deus, ele é o soberano, ele é o único. Um contexto histórico da época, né, tem aqui uma mistura de romanos e gregos, né, povos pagãos que tinham lá as suas crenças, né? Então João, ele coloca Cristo como sendo o todo, né, como sendo o único Deus, apagando qualquer foco desses deuses que eles tentavam colocar na cabeça das pessoas da época. Isso é só um contexto histórico. Pergunta até aqui? Não? Alguma dúvida? Infelizmente a aula é rápida, então a gente não vai ser tão rico em detalhes, mas se os irmãos tiverem alguma colocação, alguma pergunta, por gentileza, levanta a mão. Renato, acho que eu podia dar uma parada e refletir mais até o 18, não precisa correr tanto. Maravilha, excelente. No verso 11: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Essa é uma palavra forte. Jesus, ele veio para um povo, certo? Esse povo recebeu? Não. Eu não recebi Jesus, eu matei Jesus. Os meus pecados mataram Jesus. Isso tem que estar claro no meu coração. Contudo, aos que receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais
Não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de alguns homens, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Algumas denominações por aí, eles vão enfatizar muito a questão de João Batista. Aqui, esse começo aqui, ele enfatiza muito bem, né, a questão de João Batista e o que ele veio, qual que era o objetivo, o que ele veio transmitir àquele povo. E muitos colocam João Batista como uma figura importante, né? Até a Igreja Católica, ela alega que João Batista seria o primeiro Papa, né? O primeiro a ter o contato aí direto com Deus. Mas a gente vê aqui no Evangelho de João, o próprio João Batista, ele se coloca abaixo daquele que viria depois dele. Ele se coloca, né, como um normal, uma pessoa normal, e exalta quem? Quem? Jesus. E ele coloca Jesus novamente no topo, ele coloca Jesus como centro, ele coloca Jesus como a luz. Sem essa luz nós andaríamos em trevas. No versículo 13 ele está falando referente ao batismo, né? Versículo 13: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de alguns homens, mas nasceram de Deus. Para quem está lendo o livro de João nesse momento, ainda não sabe da questão do batismo, mas sim, né? A única maneira de você morrer para o mundo e nascer para Deus é através do batismo. Exatamente. A gente vai ter algo enfatizando sobre isso, porque muitos pensam que é só o batismo leva a Deus. Isso é uma verdade? Não, o batismo é uma das coisas que te leva a Deus. Sem o batismo você não chega a Deus. Só que existe uma série de outras coisas que, se você se batizar e não seguir essas outras coisas, também não valeu de nada. Você só tomou um banho. Renato, muita gente acha que todo mundo é filho de Deus, né? Tem no mundo essa concepção, Essa teologia, sim. né? Todo mundo é filho de Deus. O verso 12 e 13 mostra que esse é um pensamento incorreto, né? Todos são criaturas de Deus. O verso 12 e 13, a gente faz um curso de teologia, né? Um estudo de quase uma hora sobre esses dois versos. Perfeito. Que mostram que tem 3 verbos aí que fazem com que a pessoa se torne um filho de Deus. Exatamente. Pergunta: quais verbos são esses? Receber, crer, nascer. Fala de novo. Alto. Receber, crer, nascer. O verso 12: contudo, aos que receberam. Está falando todos? Não. Somente os que receberam. Aos que creram. Está falando de todos? Não. Só aqueles que creram em seu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Na sua versão está como? E a sua está diferente? Não, mas a todos quanto receberam. Tranquilo. Agora é interessante esse verbo receber, né? Que cada um pode achar que pode receber Jesus da maneira que quer, né? Hoje em dia o mundo prega que Jesus ele aceita você
de qualquer jeito, que você pode viver de qualquer jeito, que é um Deus de amor, é um Deus de compaixão. Todo mundo é filho de Deus, você pode ver como você quiser, se você só ser temente a Deus, já está tudo certo. Essa é uma mentira que o mundo prega, que leva muita gente para essa crença e tira muita gente também da igreja nesse pensamento, né? E não, isso aí, tornar um filho de Deus é para um povo seleto. Quem é esse povo? São os que receberam, são os que creram. Só assim se tornar filhos de Deus. Lembrando que receber, né, por exemplo, em João 12, 47, 48, vai falar que é aqueles que aceitaram a palavra de Jesus. Então, receber Jesus é no sentido de você aceitar o que ele tem para ensinar. Exatamente. E crer em Jesus é ter uma crença diferente da crença dos demônios, porque os demônios também creem em Jesus. Sim. Então, a gente tem que pensar qual que é a diferença da minha crença para Jesus com relação aos demônios. Os dois creem em Jesus. Então, o que nos faz ser filhos de Deus e os demônios não? Que tipo de crença que Deus quer que nós tenhamos de Jesus que é diferente da crença dos demônios? Essa é uma boa pergunta. Gostaria de rebater a igreja. Esse crer seria crer na palavra dele que foi revelada pelo Espírito Santo? Crer na palavra dele que foi revelada pelo Espírito Santo. Alguém tem outra ideia? Obediência. Alguém mais? O que é esse crer em Jesus? O que é esse receber Jesus? Crer que é o Filho de Deus, Crer que é o obedecer Filho a de palavra. Tudo isso está correto. É porque diferente dos demônios, os demônios creem que Jesus é, mas não obedecem a ele. Essa é a diferença. Se você perguntar para a grande maioria das pessoas aí fora, eles vão falar que Jesus é verdadeiro, Jesus nasceu. Eles creem que Jesus existiu. Ok, então todo mundo crê da mesma forma? Não. E a diferença, né, no crer e no obedecer, no aceitar. Né, como a gente leu lá no finalzinho de João, né? A gente lê esses milagres aqui e o que está aqui escrito é o suficiente para gerar fé no meu coração. Eu não preciso ver outros milagres, eu não preciso ver outras maravilhas, porque já tudo que eu precisava saber, tudo que eu precisava conhecer, tudo que era necessário, as ferramentas necessárias para que eu enxergasse Jesus como meu único e suficiente Salvador, como Filho de Deus, ela já está escrita. Então não preciso ir atrás de sinais especiais, não preciso ir atrás de pessoas que revelam o futuro e coisas do tipo. Não é esse o objetivo. Ainda com relação a essa crença obediente, crer em Jesus, é interessante que existem religiões que negam Jesus como sendo Deus. Apesar de ser difícil muitas vezes para a gente nesse ambiente físico que a gente vive, entender a divindade de Jesus, mas aqueles que negam Jesus como sendo Deus, estão negando os 4 primeiros versos, né? Até porque ali no 3, João fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Bom, se Jesus ele foi criado, então esse verso é mentiroso, porque se todas as coisas foram feitas por Jesus, Jesus não foi feito, ele sempre existiu. Então aqueles que não creem que Jesus é Deus, não estão recebendo, aceitando e crendo na divindade dele. Perfeito. Alguma pergunta? Eu tenho que colocar uma informação. Sim. Até puxei aqui o texto de Hebreus? Hebreus 1. Versículo 2, que está testificando, né, aos judeus como é Jesus.
antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos profetas. Mas nesses últimos dias, está se referindo a João. Os últimos dias do povo, antes do Apocalipse. Esses últimos dias falando do Filho, quem construiu todas as coisas, a qual também fez o universo. Né? O Filho, que é o esplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, ou seja, é o próprio Deus, sustentando todas as coisas pela sua poderosa, pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, aceitou-se direito da majestade das alturas. Então, quando João começa esse texto, dizendo verbo, ele está mostrando para todos aqueles povos que estavam sendo governados nas trevas que só existe um Deus. Exato. Só existe um Senhor. E esse mesmo é aquele que veio e andou no meio do povo. Então a heresia estava sendo colocada na igreja já como se existisse muitos deuses. Mas ele falou, não, é só um. Eles têm que colocar o verbo singular. Então ele diz assim, era loucura para eles um Deus ter contato diretamente com um ser mortal. Ele falou, não, ele andou aqui no meio de vocês. Então ele está mostrando que esse Senhor é o que construiu todas as coisas. Ele é dono de todas as coisas. E aí João vem quebrando todas as heresias que estavam tentando colocar na igreja. Por isso que quando reforça com o hebreu, ele está reforçando ao judeu, dizendo, ó, é o mesmo Senhor. E ele está reforçando aos gentios, é o mesmo Senhor. Então, se a gente for pegar, mais para frente você vai chegar lá, quando Jesus é batizado e vai para o deserto, o próprio Satanás, que é o Senhor da Bíblia, chega, todos esses tempos adorem a mim, e eu te darei esse tempo. Ou seja, o poder das trevas estava no mundo até esses últimos dias do Senhor voltarem e destruir. E aí no versículo 4, né, diz assim, tem tomado superior, esse lugar de Deus, né, tem se tornado tão superior aos anjos quando herdou mais excelência dos homens. Ou seja, esse que vocês estão falando que é os deuses, ele está acima de você, ele vai pisar em vocês. Então todos aqueles aquelas trevas que estavam, que ainda imperam, com menos força, mas ainda imperam no mundo de hoje, Jesus está acima. Então Jesus já pisou na cabeça deles hoje. Então para nós que estamos falando no texto hoje e não na época, a gente teria que é o mesmo, que a mesma provocação que muitas religiões fazem, refazem, colocando diminuindo Jesus, é a mesma diminuição de João. Que João estava falando dele, entendeu? Aqueles deuses da época. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer uma colocação? O crer e obedecer, a gente pode também ver a parábola dos meninos lá na vinha. Que o pai falou para trabalhar, um tinha falado não, mas depois ele se arrependeu e obedeceu. Aí um falou sim, mas não obedeceu. Então uns creem, mas não fazem a vontade de Deus. Exato. É a questão que o Gustavo colocou. Todos creem, inclusive os demônios. A diferença é o que? Na obediência. Mais alguma colocação? A gente tem mais uns 4 ou 5 minutos. Interessante a posição de João Batista, né? Acho que a gente devia aprender muito com João Batista nesse sentido. E João Batista ele veio para apontar Jesus. Perfeito. Hoje a gente vê igrejas convencendo fiéis a irem para essas igrejas por causa de muitas outras coisas que não é Jesus. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender também, eu principalmente, é fazer com que as pessoas conheçam a verdadeira luz. Porque se aqui na Bíblia está escrito a verdadeira luz, é porque parece que tem uma falsa luz. Exatamente. Então a gente precisa aprender a fazer essa mesma missão de João Batista, né? De ser testemunha de Jesus. E não do que o mundo oferece hoje como sendo um clube na igreja.
Ah, vem aqui para a igreja que tem futebol, tem um encontro, tem não sei o quê. Né? E acaba que as igrejas esquecem muitas vezes de oferecer aquilo que realmente é. Essa colocação é uma colocação bem importante. E nessa semana, conversando com alguém, a pessoa estava falando do Ministério Bola de Neve. E essa pessoa falou assim: não, a gente está numa igreja completa. Eu fiquei pensando, uma igreja completa. É, uma igreja completa. Lá a gente tem jiu-jitsu, tem encontro não sei o quê. Começou a listar um monte de coisa. E na cabeça dessa pessoa, a igreja completa é ter todos esses nichos sociais. Só que de todos esses nichos sociais, ela não falou o principal, que é Jesus. E sim, né? João Batista aqui nesse começo, ele só aponta para Jesus. E isso serve de lição para nós, porque se numa conversa a gente está mostrando qualquer coisa diferente de Jesus, a gente está fazendo errado. Se eu estou apresentando qualquer coisa diferente de Jesus, está errado. Irmão, vamos lá na minha igreja lá, porque lá na minha igreja lá a gente tem café. Certo? Tem uma rave que gosta, tem luzes piscando, tem banda, tem isso, tem aquilo. Não é esse o objetivo. O Evangelho não é esse. O Evangelho é o Evangelho do quê? Jesus Cristo é Senhor, Salvador, Ele deu a sua vida pelos meus pecados. Eu tenho que ter a consciência de que Deus me entregou, Jesus ele entregou a sua vida pelos meus pecados. Quando a gente começa a falar assim, não, Jesus se entregou pelos nossos pecados, a gente se mistura no bolo lá, minimiza um pouco o impacto, né? Mas não, ele morreu fui eu que matei Jesus, porque se eu estivesse lá, certamente eu estava gritando lá também contra Jesus, né? Então isso tem que estar bem claro na nossa cabeça, na nossa mente. Eu matei Jesus, os meus pecados mataram Jesus. E ainda passeando um pouco em alguns versos que a gente não abordou, quando Jesus ele dá a ordem para a gente ir a todo mundo e pegar o Evangelho, ele não fala para ir a todo mundo, falar do café, falar da rede, falar do jiu-jitsu, da academia, do encontro de casal, tem até encontro de separados. Essa é uma igreja completa. Não é isso. É ir por todo mundo, pegar o quê? O Evangelho. Só isso. Né? É pregar o que está na Bíblia. A sã doutrina está escrita na Bíblia. Se você segue uma doutrina que sentou meia dúzia de gente numa roda para definir o que é certo e o que é errado, meu irmão, você não está indo para o céu. Você não está seguindo a sã doutrina de Cristo. Se precisou sentar 6 pessoas para definir aquilo que é certo e o que é errado, joga o link fora. Porque você já está seguindo aquilo que o homem definiu como correto, como certo, como errado, como ético ou como não ético. Então, bem colocado o que o Gustavo falou, João ele dá um exemplo, João ele dá uma diretriz, né? Que sempre o que sair da nossa boca seja algo para exaltar quem? A Jesus. Se eu falo algo para exaltar a mim, já estou errado. Se eu falo algo para exaltar um irmão da igreja que eu admiro, está errado. Se eu falo algo para exaltar esse espaço que nós temos aqui, também está errado. O único que eu tenho que exaltar é quem? É Jesus. Ponto. Não tem para onde correr. Amém? Amém. Mais alguma pergunta? Dá para fazer uma última pergunta, uma última colocação. Mais alguém? Não? Tá. Então a gente encerra a aula de hoje. Vai ter bastante assunto aí para a gente conversar nas próximas aulas. Os irmãos, por gentileza, leiam o Evangelho de João em casa, anota as dúvidas para a gente não fazer uma aula só um falando, a gente fazer um bate-papo, né? Todas as colocações, todas as dúvidas, todos os eu acho de cada um corroboram para o nosso crescimento espiritual. Amém?
Oremos. Deus Santo, Deus amado, Senhor, obrigado por mais esse momento ao qual, Senhor, nós recorremos acerca da Sua palavra. Que seja uma semente no coração de cada um. Desperte a curiosidade, a vontade, Senhor, de estar estudando não só o livro de João, mas toda a Sua palavra, Senhor. Que possa amadurecer, Senhor, a cada um de nós, para que juntos possamos chegar, Senhor, no lugar onde o Senhor deseja que estejamos, como unidade, como igreja, como o corpo de Cristo. Em tudo, Senhor, te damos graça. Em nome de Jesus, amém. Amém.